O voo 149, reféns no deserto, uma história real de silêncio. Sobrevivência e diplomacia falha. Era a madrugada do dia 2 de agosto de 1990, quando o voo 149 da British Airways pousou no Aeroporto Internacional de Kuwait City, no Oriente Médio. A bordo estavam 367 passageiros e tripulantes, incluindo britânicos, franceses, americanos, australianos, irlandeses, malaios e indianos. O que os passageiros não sabiam era que, naquela mesma madrugada, o exército do ditador Saddam Hussein havia dado início à invasão do Kuwait, marcando o começo da Guerra do Golfo. Vindo de Londres com destino final em Kuala Lumpur, deveria apenas fazer uma escala rápida no Kuwait. No entanto, ao tocar o solo, os passageiros se viram cercados por tanques iraquianos. Em questão de horas, todos a bordo foram transformados em reféns de guerra. Porém, documentos secretos e depoimentos posteriores sugerem algo muito mais grave. O governo britânico sabia do ataque antes do pouso do voo. Foram levados a hospitais abandonados, prédios vazios e locais improvisados pelo exército iraquiano. Lá, passariam dias e semanas em condições precárias, sob vigilância constante, com escassez de alimentos, higiene e qualquer contato com o exterior. Ainda assim, não alertou a companhia aérea e tampouco impediu a decolagem. Por que o avião pousou durante uma invasão? Saddam contava com a presença de ocidentais nesses locais para evitar ataques aéreos da coalizão internacional que se formava contra o Iraque. A missão secreta seria coletar informações sobre os primeiros movimentos iraquianos. Muitas dessas crianças tinham entre 5 e 10 anos, e foram marcadas para sempre pelas cenas de guerra e pelo terror psicológico vivido. Se isso for verdade, os passageiros civis teriam sido usados como cobertura humana, um escudo involuntário, em uma operação clandestina. Essa pergunta ecoa até hoje. A British Airways afirmou, na época, que não tinha conhecimento da invasão iminente. A British Airways, por sua vez, afirmou que jamais teria autorizado o voo se tivesse recebido qualquer alerta de risco. Mas à medida que os documentos confidenciais foram sendo liberados, a verdade começou a emergir. Há teorias de que agentes de inteligência britânicos estavam a bordo, disfarçados entre os passageiros. A prisão e a humilhação dos reféns, poucas horas após o pouso. Os passageiros foram retirados à força do avião por soldados armados, com imagens inéditas, relatos emocionantes dos sobreviventes e entrevistas com especialistas em política internacional. A produção mostra os bastidores de uma das maiores negligências diplomáticas do século XX. Alguns relataram interrogatórios, ameaças e uso de crianças e mulheres como escudos humanos em locais estratégicos. Saddam Hussein tinha uma estratégia cruel: espalhar os reféns por pontos militares estratégicos. Para inibir bombardeios por parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos, foram quase 5 meses de incerteza, medo e sofrimento. As crianças e os reféns escudos. A história ficou ainda mais sombria quando descobriu-se que muitas crianças britânicas e europeias foram usadas como reféns escudo posicionadas em usinas de energia, refinarias de petróleo e outros pontos militares. A British Airways também nunca foi oficialmente punida, embora tenha arcado com indenizações pontuais após processos judiciais iniciados por ex-reféns. Várias petições foram lançadas no Reino Unido pedindo a abertura de uma nova investigação oficial sobre o caso. Famílias foram separadas. Mães imploravam para ficarem com seus filhos. Alguns soldados cederam, outros não. O silêncio da Grã-Bretanha e a revolta das vítimas. Ele representa o quanto os civis podem ser usados como peças em jogos políticos sombrios. E graças à força da memória e da verdade, essa história não será esquecida. É um lembrete doloroso de que, em tempos de guerra, a verdade pode ser encoberta, e vidas humanas podem ser ignoradas em nome de interesses geopolíticos. Alguns jamais voltaram a entrar em um avião. Outros passaram a se isolar. Muitos não conseguiram processar o sentimento de terem sido esquecidos, usados e ignorados pelo próprio governo. Durante anos, o governo britânico negou o envolvimento direto e minimizou os relatos dos reféns. Por favor, nos ajude. Inscreva-se para não perder histórias reais. Lendas urbanas, crimes e curiosidades. Aconteceu virou manchete. Alguns dos reféns, já idosos, começaram a dar entrevistas, publicar livros e exigir reconhecimento e desculpas oficiais. Sentiam-se traídos pelo seu próprio país. A redescoberta do caso. O documentário da Netflix, a estreia da série documental, O Voo 149, Reféns no Deserto. Em abril de 2025 trouxe o caso novamente à luz. O documentário levanta perguntas sérias. O governo britânico sabia da invasão? Por que autorizou o pouso do voo? Quem eram os agentes secretos a bordo? E por que as vítimas levaram 30 anos para serem ouvidas? Libertação e trauma duradouro.
após intensa pressão internacional. Saddam Hussein libertou os reféns no final de 1990, pouco antes do início da ofensiva militar, liderada pelos Estados Unidos. No entanto, muitos retornaram para casa psicologicamente destruídos, com sintomas de transtorno pós-traumático, pesadelos e fobias. Até hoje, sem justiça plena apesar das evidências e da exposição midiática, nenhuma autoridade britânica foi responsabilizada até hoje. A série da Netflix reabriu o debate e reacendeu a luta das vítimas por justiça e reconhecimento público. Reflexo Final. O voo 149 não foi apenas mais um capítulo da Guerra do Golfo, mas os sobreviventes do voo 149 continuam falando, lembrando, exigindo respostas. E graças à força da memória e da verdade, essa história não será esquecida.